Olá pessoal, bem-vindos ao canal Vozes da Meia-Noite. Vocês sabem a verdadeira história por trás do filme Invocação do Mal 3? Não? Vem comigo. Mas antes, deixe teu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Conheça o caso real de Bill Hunsey, o lobisomem da Inglaterra. Andy Warhol disse uma vez que, no futuro, todos serão mundialmente famosos por 15 minutos. Isso certamente é verdade para o despretensioso carpinteiro Bill Hunsey. A primeira raiva documentada de Bill Hunsey. Nascido e criado na cidade litorânea de Essex, em Southend, o primeiro sinal de problemas surgiu quando William Hunsey tinha apenas 9 anos de idade. Como qualquer criança normal, ele estava do lado de fora em seu quintal quando começou a se sentir estranho. Foi no fim de uma tarde de sábado de 1952, quando uma rajada de frio gélido tomou conta dele. A transpiração congelou em sua pele e um fedor sujo chegou perto de fazê-lo vomitar. A essa altura, ele estava perto da cerca do jardim e apenas os telefonemas de sua mãe o tiraram do que havia agarrado. No entanto, outra coisa assumiu o controle completo dele. Raiva intensa e pura instalou-se firmemente dentro da sua psique. Usando isso e a força da adrenalina que ele agora possuía, ele arrancou um poste de cerca, com uma cerca ainda presa, e a balançava como um taco. Nem seus pais conseguiram remover facilmente o poste com as suas próprias mãos. O que a criança fez em seguida fez com que seus pais fugissem de volta para a relativa segurança de sua casa, deixando Bill isolado do lado de fora. Bill Hunsey colocou o fio na boca e começou a roê-lo. As sensações frias retornaram a um rosnado baixo que emanou de dentro dele. Os pais dele permaneceram dentro da casa até que ficou claro que o filho havia se acalmado consideravelmente. Uma breve pausa. Por 15 anos após esse terrível incidente, nada parecido aconteceu na vida de Bill Hunsey. Ele cresceu, se casou e tornou-se pai de 3 filhos. Os 2 primeiros anos do seu casamento foram atormentados por pesadelos. Cada sonho era o mesmo e o resultado também era idêntico. Hunsey sempre acordava suando frio e era dominado por sentimentos de pavor e desconforto. Em seu sonho, ele estava sempre alguns passos atrás da sua esposa, que então se virava para encará-lo e fugia com extremo terror. Somente em 1967 esses sonhos terminaram. 18 meses depois, Bill acordou numa noite para ouvir o que ele pensava ser um som ofegante de um animal selvagem, em algum lugar dentro do seu quarto. Ele estava certo. Foi o próprio Bill. O retorno do lobisomem Southend. Mais uma vez, houve uma pausa na atividade por aproximadamente 15 anos. Agora era 1983 e Bill estava com alguns amigos em um pub local. Depois de várias bebidas, Bill começou a sentir os mesmos calafrios que se manifestaram muito antes em sua vida. Ele deu uma desculpa e foi ao banheiro. Uma vez lá, ele se olhou no espelho e viu um lobo olhando para ele. Que assustador, né, pessoal? Este foi apenas um precursor do que aconteceria ao caminho de casa. No caminho do carro para casa, e sem nenhum aviso, Bill começou a rosnar e imediatamente se virou para o seu companheiro de viagem. Ambas as mãos ficaram em formas de garras e Hunsey tentou tirar e morder a perna do seu amigo. O motorista designado não entrou em pânico. Ele parou o carro e tentou tirar Bill furioso da traseira do carro. Ainda levou alguns minutos de bastante esforço para finalmente tirar o Bill do carro. A essa altura, o frenesi havia se dissipado. O pior ainda estava por vir, mas não por mais de 18 meses. Pouco antes do Natal de 1983, Bill começa a sofrer de dores no peito e pensamentos imediatamente voltados para um possível ataque cardíaco.
Bill entrou na sala de emergência do hospital local e estava no meio de um exame de pressão arterial, quando cravou os dentes no braço da enfermeira e correu pela enfermaria como um homem possuído. Mais tarde, testemunhas revelaram que Bill curvou os ombros e duas mãos se enroscaram em garras e exibiu os lábios como um animal raivoso. Qualquer um que ousasse se aproximar era derrubado, e facilmente, com uma força quase sobre-humana que vinha de Bill. Foram necessárias poucas pessoas, trabalhando em equipe para finalmente controlar um homem enfurecido. Um policial conseguiu algemar os pulsos de Hansen, mas ainda assim isso não foi o suficiente. Um tranquilizante finalmente pôs fim à explosão total. No verão de 1987, ele estava de volta à delegacia, e dessa vez, porém, ele era muito mais público. Depois de prender um cidadão e uma prostituta adolescente, ele a levou para a delegacia. No segundo em que ele estacionou o carro, ela fugiu para a delegacia. Hansen mais uma vez sentiu agora os familiares sensações surgindo no meio do seu peito. Exatamente quando um policial corpulento se aproximou do carro. O policial, consideravelmente maior que Hansen, começou a questioná-lo e cometeu o grande erro de tocar suavemente o braço dele. O lobo dentro dele agarrou Hansen imediatamente e o oficial foi jogado no chão. Estava tendo a vida sufocada até que finalmente a ajuda chegou. Hansen era tão selvagem que levou uma dúzia de policiais para segurá-lo e 2 injeções para finalmente contê-lo. Nos dias seguintes, inúmeras ressonâncias magnéticas, raios-x e testes psiquiátricos não conseguiram determinar o que havia de errado com Hansen. Claramente, havia algum problema que precisava ser resolvido. Ninguém deve realmente mudar de raciocínio moderado para furioso e voltar no espaço de alguns minutos, a menos que haja algo seriamente errado. Demonologistas e exorcismo. Uma coisa que foi a favor de Bill foi a visita em Londres dos americanos demonologistas Ed e Lorraine Warren. A história de Bill apareceu em um programa de televisão no momento de estadia. Lorraine imediatamente considerou que Bill estava sendo possuído e entrou em contato com a delegacia de Saltend. Após o diálogo de ambos os lados, os Warrens tiveram a oportunidade de conversar com os Hansens. Os Warrens negociaram com Bill Hansen e finalmente o convenceram a ir à igreja deles em Connecticut e passar por um exorcismo com seu próprio especialista, o bispo Robert McKenna. Bill cedeu e fez a viagem com a esposa em 1989. Um jornal tabloide, The People, patrocinou a viagem. Na noite anterior ao exorcismo, Hansen tentou estrangular sua esposa enquanto ela dormia. Quando o exorcismo realmente começou, Bill não ficou nada impressionado. O serviço estava sendo realizado em latim e por meia hora nada aconteceu. Bill então assumiu uma aparência totalmente diferente. Seu rosto se contorceu e as 2 mãos formaram garras. McKenna ordenou que o demônio fosse embora. A força total da fúria dos lobisomens desceu sobre McKenna de uma só vez, e depois desapareceu para sempre. Todo o evento foi gravado. Terminou. Bill Hansen apareceu pela última vez em público em 1992, quando atualizou seu progresso. Pouco antes do seu exorcismo, as transformações estavam aumentando em frequência e seriedade. Desde então, não houve nenhum incidente registrado. Ninguém está incontrolavelmente furioso pelas ruas de Saltend e Oncia há quase 15 anos. E aí, pessoal, deu medo essa história? É um caso a pensar, né?